Estamos de volta aí com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, estamos hoje aqui com o Dr. José Walter Prado, que é médico psiquiatra, e nós estamos falando um pouquinho sobre psiquiatria forense. Você sabe o que significa isso? Ele já explicou, já deu uma explanada aí no primeiro bloco, e nós estamos aí discutindo alguns assuntos, não é isso, doutora Regiane? Exatamente, Ela muito está toda empolgada hoje aqui, aqui com o tema. Inclusive, eu até brinco que nos intervalos as perguntas são tantas que verdade. dá outro programa. Dá outro programa mesmo. E eu estou muito feliz, né, pela doutora Regiane estar hoje aqui com a gente, que ela não veio no último programa, nem tirou todas as dúvidas dela aí no último programa. Mas, assim, hoje o doutor Marcos não pôde estar, mas eu já mando um alô aí para ele, né, não pôde estar aqui conosco. E, doutor José Walter, seguinte, a próxima pergunta é: todo criminoso é doente mental? Tem problema mental? Essa é uma dúvida, uma pergunta interessante, na verdade, um questionamento interessante, né? Tem essa associação. A pessoa que comete um crime, um homicídio, matou alguém ou roubou, ela tem algum transtorno mental? Na maioria das vezes, não. Tá? Ao contrário também não é verdadeiro. Nem todo doente mental é criminoso. Essa imagem de que o doente mental está associado à violência, o paciente psiquiátrico em si é violento, não, isso não é verdadeiro. Tá? O que acontece? Tem uma associação entre um transtorno de personalidade dissocial, né, vulgarmente conhecido como psiquiatra, ou sinônimo de psicopata, né? Mas o que acontece? Existem alguns estudos relacionados a isso, né, de que aproximadamente 20% da população carcerária brasileira, ou seja, 20% das pessoas que estão presas, possuem algum grau de psicopatia, ou seja, possuem algum transtorno de personalidade antissocial ou dissocial. Certo? Então, se a gente for só por essa estatística, é um número alto, mas 80% dos criminosos que estão condenados não têm nenhum transtorno psiquiátrico. Né? Então, essa associação entre o criminoso e a doença mental, ou o contrário, entre o paciente psiquiátrico e a doença mental e violência, essa premissa não é verdadeira. Nem sempre são violentos, né? E nem sempre tem essa associação. Muitas vezes, assim, acredito que eles, de alguma forma, né, que a gente escuta alguns casos, eles foram estimulados a cometer o ato em si. A doutora Regiane ainda agora estava falando do ponto de gatilho, né? Algo que os fez, sei lá, matar alguém, é isso? Na verdade, como falando do psicopata especificamente, dessa pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, ele já nasceu com uma anestesia emocional, ou seja, ele não consegue se colocar no lugar do outro, ele não tem empatia, ele não se comove com nada. Então, por exemplo, ele quer chegar no supermercado e não quer pegar fila. Não importa para ele se ali é a vaga de um cadeirante, que tem uma deficiência, ou de um idoso que não consegue caminhar, não tem problema. Simplesmente o que ele quer é não pegar fila, é não esperar. Então, muitas vezes, essa falta de sensibilidade, esse individualismo exacerbado do psicopata pode fazer com que ele cometa crime. Isso em idades mais jovens, né, ele está com vontade de ter um tênis, mas ele não quer trabalhar para comprar o tênis. Então, ele vai, ou pelo mundo do crime, que é mais fácil, enfim, ele traça alternativas para se satisfazer. Muito interessante todos esses esclarecimentos, né? Até para você que está em casa, que muitas vezes eu falo assim, que está com algum desses sintomas, alguma situação assim, né, doutor? Procurar logo tratar, ir no psiquiatra, para poder fechar um diagnóstico, né? Mas eu acho que o interessante é que ele nunca vai se colocar no lugar do doente, né? Ele quase não vai buscar ajuda pelo que você colocou aí, não é isso? Sim. Aí você pode até, já aproveitando esse gancho, e fazer a diferença bem clara, assim, para quem está nos ouvindo, a diferença entre uma doença mental, né, e uma sociopatia ou uma psicopatia. Sim. Tem uma diferença absurda, né? Do ponto de vista técnico psiquiátrico, o psicopata, né, o transtorno de personalidade, ele não é uma doença mental, ele é um transtorno mental.
talvez esse termo fique um pouco confuso, mas, assim, resumidamente, a doença mental, ela é algo passível de tratamento, é algo que você, além de fazer o diagnóstico, tem alternativas para tratar. Então, quando eu falo de doença mental, eu estou falando das entidades mais conhecidas: depressão, ansiedade, transtorno do pânico, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade generalizada, enfim. Essas são as doenças mentais. Quando eu falo de um transtorno mental, a gente está tratando principalmente dos transtornos de personalidade, que, se a gente pudesse escalonar, seria como se fosse um segundo eixo, uma doença de segundo eixo, um segundo diagnóstico, uma doença mais branda. Porém, esse termo doença a gente costuma tirar quando é personalidade, e a gente usa o termo transtorno mental. Então, um psicopata, né, que é a pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, ele não tem uma doença mental, ele tem um transtorno mental, que seria algo mais brando, porém a gente ainda, atualmente, a medicina não tem nenhum tratamento específico ou não tem a cura para isso. Tratamento até tem, mas a gente não consegue falar em cura. Doutor, existe muitos psicopatas na sociedade? Existe uma estimativa... quantidade, né? Assim, tem algum gráfico, algum número aí que demonstre isso? Sim, tem vários estudos sobre isso, né? Tem até alguns filmes que falam psicopata mora ao lado, né? Alguns livros também que tratam esse tema, né? Mas, sim, existe a estimativa de 1 a 3% da população mundial apresenta o transtorno de personalidade social. Ou seja, se a gente levar essa estimativa, que é fidedigna, que é decorrente de trabalhos de estudos científicos, de 1 a 3% da população são psicopatas. Porém, a gente tem que desassociar dessa imagem de violência, dessa imagem de crime, né? Porque o psicopata, muitas vezes, ele não comete crime, ele não é violento. Tá? Muitas vezes são pequenos atos, que a gente diria, talvez atos pequenos, infracionais, enfim. Desde trapacear num jogo, desde tirar vantagem, receber um troco a mais e não devolver, desde atos de corrupção, desde atos de trapacear na contagem de um jogo, né? Tudo isso são traços de personalidade que podem configurar, né, um psicopata, porém não está associado a essa questão de violência. Então, seria de 1 a 3% da população, e, falando na população carcerária, que seria aí os criminosos, em torno de 20% dos presos têm um transtorno de personalidade, ou seja, seriam psicopatas. Porém, aqui a gente volta naquela mesma premissa. Não é doença mental, é um transtorno mental. Né? Interessante, né? Doutora, e quando eu ouvi falar assim, na política, eu fiquei... Eu acho que os 3% vão ser na política aí, porque o negócio se fizesse um estudo só específico para isso aí... Ia descobrir que ia ter bem mais lá dentro, talvez, né? E quando uma pessoa que tem uma doença mental, né? Como você já explicou a diferença da doença mental, da sociopatia, quando essa pessoa comete um crime, ela vai para um local igual ao quem não tem essa doença? Explica para a gente um pouquinho sobre isso. Essa é uma pergunta extremamente interessante, porque é o dia a dia do psiquiatra forense. Então, quando um paciente, vamos colocar um paciente ou alguém que foi preso, né, tem essa dúvida sobre a sanidade mental, vai fazer a perícia no IML. Né? Lá na perícia, nós conversamos, né, estudamos todos o processo, observamos como ocorreu o crime, as situações do crime, e a gente percebe que essa pessoa tem uma doença mental, ou seja, ela cometeu o crime por conta, por exemplo, de um surto psicótico. Então, o paciente tinha esquizofrenia, por exemplo, ou qualquer outra doença mental. Durante o surto psicótico, ele comete o crime. E na perícia nós chegamos a esse diagnóstico, ou seja, a gente tem um diagnóstico positivo, realmente ele tem uma doença mental e ele cometeu o crime não voluntariamente, foi por conta da doença. Né? Essa pessoa, a gente usa o termo técnico de inimputabilidade, ou seja, ele não pode ser imputado de culpa, ele não teve culpa disso, porque foi por conta da doença. Então, ele não vai ser preso. Isso, quando eu falo preso, não numa cadeia comum. Ele vai para um local específico, né? Lá também ele vai sofrer as medidas, né, de isolamento, ele não vai ficar livre na sociedade, mas ele vai para um local receber o tratamento, vamos dizer assim, que de forma obrigatória, já que ele cometeu um crime, enfim, atropelou alguém, ou matou alguém, ou roubou, enfim, né, independente do crime,
ele vai ser conduzido e obrigado a tratar, muitas vezes, em uma internação involuntária, né? Então, ele vai ter que ficar e vai ser obrigado a tratar. Muitas vezes, esse tratamento pode ser ambulatorial, por exemplo, ou pode ser internação, né? Então, nós temos algumas instituições, vamos colocar assim, como se fosse um presídio específico para transtorno mental, para ele não se misturar com os outros presos e não piorar, e ele receber tratamento, poder receber tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, ocupacional, enfim. Então, ele não vai para o mesmo local vamos usar o termo, de um preso comum. E aí, a curiosidade, falando da nossa região, aqui na região tem esse tipo de tratamento, doutor? Ou esse preso, ele vai, essa pessoa vai para outro local? Ou tem aqui já? Em Marabá, especificamente, esses que têm um transtorno mental, né, em Belém, nós temos uma estrutura específica, né, para esses presos receberem tratamento. Então, na maioria das vezes, são em locais maiores, em presídios maiores, você tem, vamos dizer assim, uma ala, um setor específico, onde ele vai ficar com os outros presos e condenados que têm a mesma doença. Ou, muitas vezes, é uma internação, ele não tem condição, ele está ainda em surto psicótico e ele não pode ficar preso, ele tem que ir para um hospital. Então, muitas vezes, ele vai cumprir essa medida no hospital ou numa clínica especializada que esteja preparado para receber uma pessoa que cometeu o crime e que está em surto psicótico. Então, ele vai para esses locais específicos. Doutor, o transtorno de personalidade, que também o senhor falou que a psicopatia é um transtorno, né? Ela entra nesse eixo ou é uma outra situação? Porque, igual eu estou falando, né, a gente fica lembrando aqui de algumas situações. Pessoas que têm mais de uma dupla, 3, 4, 5 personalidades. Elas entram nesse eixo da psicopatia? Sim. A perícia ela é bem individualizada. Então, muitas vezes, nós temos a pessoa que cometeu um crime, que tem um transtorno de personalidade. Então, ele tinha capacidade de entender o crime, ou seja, ele quis cometer, ele cometeu, ele sabia que aquilo era um crime, porém, ele não conseguiu se controlar. Se isso for comprovado, ele pode ter a pena reduzida. Tá? Então, a gente usa 2 termos que talvez pode ficar um pouco confuso, mas eu vou tentar simplificar ao máximo. A gente usa basicamente 2 critérios. Se a pessoa tem entendimento do caráter ilícito, ou seja, se ele tem entendimento que aquilo é um crime, é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é se ele tinha capacidade de se controlar. É a segunda pergunta. Então, se a pessoa tinha capacidade de entender que aquilo era um crime, ele vai ser condenado independente da doença. Então, ou seja, ele sabe que aquilo ali é um crime e ele cometeu. Certo? Aí a segunda pergunta, ele tinha capacidade de se determinar, ou seja, ele tinha capacidade de se controlar? Se a resposta for sim, e ele cometeu, então ele também vai ser condenado independente da doença ou do transtorno. Agora, se ele não tinha condição de se controlar, aqui alguns psicopatas entram nesse contexto. Ele entende que o que ele está fazendo é crime, então ele vai ser condenado. Porém, ele não conseguiu se controlar. Aí ele pode ter a pena reduzida, segundo o Código Penal Brasileiro, em até 1/3 da pena. Nossa, muito bacana, muito informativo aqui. E meu cérebro já está girando assim, sabe? Porque eu quero fazer um monte de pergunta para ele aqui. E a gente já está encerrando aí, gente, o segundo bloco. E ainda tem um monte de pergunta, né, doutora Regiane, para a gente estar fazendo para ele. Então, fique ligadinho aí, não saiam daí agora, que já já o Missão Saúde na TV volta com mais um bloco.